ele falava muitas vezes por parábola. E bem no comecinho do início da tarefa dele, junto aos apóstolos, se via ele sentado, junto. Ele não se destacava, ele não subia aos montes. Ele sentava no barco, ele comia junto, ele andava junto, ele vivia na casa de Pedro. Então ele sabia das deficiências de cada um dos apóstolos. Ele sabia que Pedro era um turrão, um grosseirão, que Pedro iria negá-lo. Jesus sabia. Jesus sabia da deficiência de cada um, mas ele estava junto. Como um professor, como alguém que veio para extrair o que cada um já traz latente dentro desde o começo. Ele sabia, como ele sabe até hoje dentro de cada um de nós, que nós podemos vir a ser, que nós podemos desenvolver o que os apóstolos desenvolveram a seu tempo. Lógico que uma distância muito grande, né, daquela época para nós e da experiência de estar junto com Jesus. Mas o que vem, a espiritualidade reforçando e falando o tempo todo que nós temos esta capacidade latente. E é sobre esse estudo, é sobre o despertar dessa capacidade que os Espíritos vêm nos falar e vieram organizar toda a obra kardeciana, para nos mostrar que somos espíritos imortais, não iremos desaparecer com a morte do corpo físico. Olha aí quem imagina que se suicidando, ou quem pensa em morrer e desaparecer, não vai desaparecer. A vida continua. E aquilo que nós conseguirmos desenvolver, as capacidades que nós conseguirmos desenvolver, nós iremos levar para o outro lado. E é isso que os Espíritos vêm alertando. Olha aí, desperta enquanto é tempo, acorda enquanto está aí a caminho nesse exercício desta encarnação. E o tema da palestra de hoje, então, é faça acontecer. O que nós podemos fazer acontecer. Agora está se discutindo bastante, inclusive tivemos uma jornada espírita lá em Itajaí, que o tema era sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Que em 1958, mais ou menos, o espírito Humberto de Campos ditou, escreveu junto com Chico Xavier esse livro falando que o Brasil era coração do mundo e pátria do Evangelho. E numa entrevista na televisão, até no YouTube tem uma entrevista falando sobre esse tema, e o entrevistador então questiona: se o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, como que pode acontecer tudo o que está acontecendo? Como que pode existir todo esse problema de corrupção, problemas de falta de segurança, problemas terríveis acontecendo no Brasil? Aí Haroldo Dutra Dias pede a palavra e começa a falar que se Jesus viesse hoje, tá, Jesus seria para os doentes, não para os santos. E que é no Brasil que essas almas renitentes de outras encarnações, almas de questões terríveis da Europa toda, estão reencarnando aqui no Brasil. Muitos problemáticos, com muitos problemas, porque o Brasil é coração do mundo. Não é para desfilar almas bondosas, ele diz assim, não é para desfilar as almas santas e primeiro lugar em saúde, primeiro lugar em economia. Brasil é hospital. Brasil é acolhimento, onde essas almas virão reencarnar para poder aqui escutar, trabalhar o Evangelho dentro delas.
E é por isso que Chico Xavier veio com um espírito como mentor, que é Emmanuel, um espírito católico, trazendo em primeiro lugar o Evangelho dentro da doutrina espírita, dando destaque ao Evangelho, trabalhando o que? O lado moral, o lado cristão dentro da doutrina espírita. Por isso que Francisco Xavier era bondoso, era humilde, era caridoso, porque é esse lado que nós devemos trabalhar constantemente. Se a gente pensa que para o Brasil se tornar o coração do mundo e a pátria do Evangelho é que ele tem que ficar como cidade com tudo top, 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 vamos esquecer disso. Aqui vai ser hospital de almas. Então nós que estamos encarnados aqui, nesse continente, no Brasil, somos também espíritos doentinhos. Muitos de nós temos comprometimentos kármicos de outras existências e reencarnamos aqui no Brasil, sendo acolhidos e que não têm os problemas difíceis da Europa. Andando pela Itália, eu tive a oportunidade de viajar por lá, a gente pode sentir nas paredes, nas ruínas daqueles locais, as vibrações pesadas, pesadas. Quem visita, quem pode, tem a oportunidade de visitar museus aqui do Brasil, onde estão lá coisas dos escravos, onde os escravos trabalharam açoitados, quem tem sensibilidade sente. Só que o Brasil é coisa recente, são poucos anos. Anda pela Europa e você vê coisas acumuladas de muitos anos. Perseguições, mortes, destruições de aldeias para serem levados como escravos e trabalharem naquelas ricas cidades. E isso fica nas paredes. E os espíritos ficam impregnados disso e constitui então um vibracional dessas regiões. Então no livro Brasil, Coração do Mundo, falava então que esses espíritos que não podem nem voltar a reencarnar nesses locais lá, porque já entrarão naquela zona que eles estavam habituados, por vingança, por ódio, eles são trazidos a regiões diferentes, como as Américas, para dali começarem uma nova jornada. É isso que fala nesse livro. Então, para que a gente possa transformar, e nós vamos transformar a Terra, porque a Terra ela está vivendo uma transição. Desde o ano 2000, já na época Chico falava que Emmanuel iria reencarnar no ano 2000. Hoje, se ele reencarnou no ano 2000, se nasceu no começo do ano, já está com 19 anos, né? Mas que muitos espíritos viriam junto dele. E é cíclico na história do planeta Terra. Na época de Cristo vieram um aglomerado de espíritos com essa missão de ajudar no trabalho do Cristo. Depois, a cada 100, a cada 200 anos, os espíritos reencarnam com esse objetivo, dar um impulso na evolução da humanidade. Quem já ouviu falar de crianças índigo? Muitas crianças estão reencarnando. E aí a gente não pode dizer, o meu neto é. Né? A maioria diz que o neto é, né? Eu já digo bisneto. O bisneto, meu bisneto que é. A gente vai cuidar dessa educação com o mesmo cuidado, não dizendo que a criança já é tudo de bom e de maravilhoso. Tem que cuidar. Mas que estão vindo muitos espíritos, sim, reencarnando com a missão de dar uma acelerada nesse processo de transição planetária. Muitos já não comem carne e vão deixar de comer carne. Aliás, vão deixar de ter esses caninos. À medida em que for evoluindo o planeta Terra, nós já fomos muito peludos. Quem sabe da evolução do planeta Terra sabe que nós já fomos primitivos. E na evolução dos mundos, os espíritos dizem assim, na escala da evolução dos mundos habitados, existem planetas primitivos e depois dos planetas primitivos vem o mundo de provas e expiações. Olha aí, crianças, nós já evoluímos. Não somos mais
primitivos, mas só demos um passinho à frente, só deixamos de ser primitivos. Aliás, se alguns ainda, muitas pessoas assim, a gente vê que conforme é colocado à prova, só falta morder, né? Se conforme que alguém pisa no pé, em vez de tirar o pé, ui, que dor, não, ele só falta morder. Aí a gente vê explodir o estado primitivo na pessoa. Mas só que nós já estamos evoluindo, ninguém regride, ninguém regride. Só que também não damos saltos na nossa evolução. Ninguém vai entrar na casa espírita aqui e de repente se tornar santo. Não vai pegar todas as obras de Kardec, todas as obras espíritas e começar a ler e já vai se transformar. Não é assim. É na relação, é no dia a dia, é estando em contato com as pessoas que a gente vai saber o quanto que a gente já melhorou. Então, mundos primitivos a gente não está mais. Tem algumas aldeias aqui no planeta Terra que ainda parece que estão, assim, não naquela primitividade dos homens da caverna, mas ainda amarram as mulheres e vendem como escravas, apedrejam as pessoas. Alguém aí viu isso acontecer aqui em Balneário Camboriú? Não, existem regiões, pequenas regiões em que espíritos ainda não muito evoluídos reencarnam como crianças, que a gente diz que vai colocar em salas junto com outras crianças. Crianças mais evoluídas, crianças mais inteligentes. A professora vai lá e coloca uma criança que tem problemas de aprendizagem junto com aquela para acelerar. Então, aqui na Terra, nós temos classes diferentes que habitam cidades, regiões, em que eu penso assim, meu Deus, se eu reencarnasse no Afeganistão, será que eu usaria burca? Será que eu viveria? É que a gente já traz dentro da gente uma busca por liberdade que eu acho que a gente já não se sujeitaria mais. E a gente é atraído a reencarnar na região do planeta Terra de acordo com a nossa condição evolutiva já. Então, certas coisas a gente não se submete mais. E tem crianças e tem jovens, então, que estão vindo ainda muito mais impetuoso e que eu não consigo acompanhar. Eles estão trazendo vivências de outras regiões que eu ainda não alcancei. E por isso muitos de nós ainda ficam assim, ai meu Deus, será que ele está certo? Será que eu estou errado? Porque até a gente se ajustar, a essa forma de pensar diferente, vai ter um atrito de gerações. Mas tudo é para evolução. E aí a gente começa a ver os veganos e a gente não acompanha eles, e aí a gente vê um monte de comportamentos, desenvolvimentos tecnológicos que eu não acompanho, e coisa nada que eu não acompanho, e aí, meu Deus, será que eles estão certos? Tudo vai levando a gente num processo evolutivo. Os antigos fazendeiros do Brasil, há 180 anos, há 200 anos atrás, mas nunca que eles iriam admitir que a abolição da escravatura daria certo. Jamais, né? Jamais. Para eles o certo era agir daquela forma. Jamais a mulher teria alma, a mulher não tinha alma, a mulher não tinha voz ativa. Tudo naquele período. E aí parecia que se a mulher tivesse voz ativa, se a mulher votasse, se a mulher tivesse alma, ia bagunçar o mundo. Né? Então nós estamos agora também vivendo, a cada geração assim, que vem dando esse impulso evolutivo, um certo bagunçar daquilo que estava arrumado, que a gente achava que estava arrumado, né? Mas tudo é para a nossa evolução. E a gente aprende com tudo e com todos. É um aprendizado constante. Ah, se a gente pudesse dizer para os jovens, ah, se a gente pudesse dizer para os filhos, não faça assim, assim vai dar errado. Dá para fazer isso? Não adianta, gente. Eles têm que fazer para dar errado, para aprender. Alguns até escutam e não erram tanto. Mas a receita da gente não serve para os filhos.
Então, fazer acontecer tem uma parte no livro, um livro muito bom, que eu sugiro até começar a ler por essa parte, por esse capítulo, que é As Potencialidades da Alma. O livro é de Leon Denis, que é o problema do ser, do destino e da dor. Por quê? Por que acontece isso com a gente? Por que a gente sofre tanto? Por quê? Só que ele vem falando sobre as potencialidades da alma. E ele vem falando sobre o quanto que a arte, o quanto que o belo, o quanto que a expressividade da música nos melhora muitas vezes. E é nesse capítulo, as potencialidades do ser, que ele vai falar sobre a força da vontade. Está cheio de livros de autoajuda por aí, gente, usando. Mas Allan Kardec, no livro Obras Póstumas, no livro dos Espíritos, já vinha falando sobre isso, e Leon Denis só deu prosseguindo, explicando mais, que nós precisamos tomar a direção, as rédeas da nossa existência. Parar de culpar o destino, parar de culpar os pais, parar de culpar a genética, parar de culpar a situação das coisas, porque somos nós que estabelecemos o nosso destino, a nossa vida. Não, eu não, porque tal coisa me acontece sem que eu... A gente se coloca no lugar, na situação, e dali se desenvolvem todas as coisas na nossa existência. Ninguém escolhe hoje em dia a mulher para a gente se casar, nem o homem. É a gente que escolhe. Antigamente a gente até podia culpar os pais porque o casamento já vinha tratado, não podia nem escolher, a mulher não tinha alma e a mulher não podia escolher, não tinha vez. Mas hoje em dia nós escolhemos. E nós, constantemente, durante toda a existência, as pessoas vão dizendo ou vão mostrando que a gente pode escolher. Só que tem pessoas que não sabem nem o que querem. Vão levando a vida como um barquinho solto. Solta um barquinho ali no mar de Balneário Camboriú e aquele barquinho vai assim, sendo jogado de um lado e para o outro porque não sabe para onde vai. Muitas pessoas levam a vida assim, não tem uma determinação, não tem uma organização na vida, uma determinação no que fazer. E Leon Denis fala, então, nessa parte da potencialidades da alma, que quando você direciona o seu pensamento firmemente pensado, a sua força de vontade, a sua criatividade, coisas boas, para o bem, para o belo e para uma justiça social dentro da sua família e ao seu redor, você é inspirado. Você é inspirado a fazer, a acontecer aquilo. Sabe, eu vivo falando nas minhas falas que não existe assim um cantor que agora eu quero começar a compor e eu vou pegar, vou pensar e vai vir uma música. Não. Tem que ter um exercício constante, você tem que se dedicar numa coisa em que você goste de fazer para que você seja inspirado. Você não faz nunca uma coisa sozinho. Os Espíritos dizem que nós nunca estamos sozinhos. Que a maioria das vezes são os Espíritos que nos dirigem e influenciam. Alguém está vendo o Espírito aqui perto de mim? Não, a gente não enxerga. Mas eles influenciam e estão sempre ao nosso redor. Muito embora a gente não os enxergue, eles estão próximos a nós e de acordo com a nossa vibração, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Quer saber que tipo de espírito anda junto com você? Que anda mesmo, de verdade? O mesmo do teor dos seus pensamentos e sentimentos. Quais são as suas preocupações constantes? Aí o espírito anda junto e você pensa e ele responde, é isso mesmo, é isso mesmo. E pensa que a gente está andando assim sempre junto com uma companhia espiritual que vem falando e afirmando as coisas para a gente. Quer mudar e ser inspirado? Quer fazer acontecer diferente? Você tem que alimentar o seu intelecto e o seu vibracional
porque nós somos energia. O nosso espírito, ele não está contido, preso aqui dentro, ele se irradia como essa luz na lâmpada. E de acordo com os nossos sentimentos e pensamentos, nós criamos um vibracional. E esse vibracional repele aqueles que não pensam igual a gente e atrai aqueles que pensam igual. Então, que tipo de pensamentos eu tenho tido? Ai, que horror! Por isso que cientistas sempre têm ideias, por isso que compositores sempre são inspirados, por isso que a inspiração não baixa de repente qualquer um. Chico Xavier, para que ele pudesse escrever o livro, o romance, há 2000 anos, gente, quem lê esse livro, ou o romance Paulo e Estevão, se sente caminhar pelas ruas daquela região, sente o cheiro, sente até inclusive ver a disposição da mesa, das cadeiras, das árvores, parece que você entra no romance. Um homem de pouca instrução, que era Chico Xavier, mas ele, como ele entrava em transe, e o espírito dele, a alma dele, ia até aquele lugar, ele sentia, bastava o espírito apenas colocar a ideia e ele escrevia daquilo que o espírito dele via. Thomas Edison, grande inventor de muitas coisas, ele dormia com 2 bolas de metal, assim, 2 em cada mão. Sentava cansado de tanto inventar coisas, vejam só, sentava com aquelas bolas, assim. Por que ele dormia assim? Porque quando ele pegava no sono, as bolas caíam, ele levava um susto e acordava com uma nova ideia. Porque ele estava constantemente criando, constantemente envolvido. A espiritualidade presente ao lado dele eram os espíritos criativos. Que tipo de espíritos nós alimentamos antes de dormir? Qual é o programa de TV que a gente assiste? Então é essa construtividade, é esse fazer acontecer que a gente tem que alimentar para que os nossos espíritos sejam inspiradores, nos tornem assim, pessoas mais criativas. Nem que seja no ramo da costura, gente. Uma época eu lembro que eu tinha que fazer trabalhinho de educação para o lar, porque eu sou da época que tinha educação para o lar. Era uma matéria de 45 minutos e tinha um trabalhinho para levar. E vê só, era uma coisa simples, mas eu tinha um problema e eu precisava de uma solução. Eu tinha um sabonete para espetar aquelas lantejoulas. Lembram desse trabalho que a gente tinha que fazer? E os alfinetes que eu tinha, eles eram compridos e atravessavam o alfinete de fora a fora. Só que eu cochilei, assim, com aquele problema na mão. E acordei com a solução. Era só pegar um alicate e cortar todos os alfinetes. Eu acordei com a solução. Eu não pensei assim, agora eu vou solucionar a coisa, não. Alguém me inspirou, ou eu me desprendi do corpo e fiquei mais inteligente. No mínimo, o que pode acontecer com pessoas que se preocupam com coisas produtivas. Porque o que a gente não pode é ficar preso às depressões, às coisas negativas, porque daí você se desprende do corpo e qual é o espírito que está do lado de você? Depressivo, vingativo. É o espírito que está lhe alimentando. Então, para você se desconectar dessa espiritualidade que lhe joga para baixo, é você que tem que sair fora. É trocar o canal, é virar aquele botão sintonizador, que hoje a gente nem tem botão, né, gente? Tudo assim, só no mouse, só no controle. Antes tinha que levantar e trocar, né? A gente agora não precisa, só no controle. Então, nós devíamos nascer com um controle, né? Eu sempre digo assim, eu devia ter um botão assim, sintonizador aqui. Comecei a pensar besteira, muda. Que é para não dar alimento para a espiritualidade negativa, para não alimentar pensamentos não criativos, porque basta, sabe? Teve até nessa jornada espírita que teve no final de semana, que a gente falou sobre esse tema Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, nós terminamos no domingo sobre arte.
E como a arte é importante, como a música é importante, nós deveríamos ter uma seleção de músicas que a gente devesse escutar para mudar a frequência, porque a gente não consegue fazer prece muitas vezes de acordo com a frequência que a gente se estabelece. É que o mundo está numa vibração assim tão apressada, tudo tão corrido, que para você relaxar, para você ficar zen, tá difícil. E aí é a música, muitas vezes é o filme, é a arte que faz com que você se arremeta para esse local. E é isso que Leon Denis fala quando fala do desenvolvimento do belo em nós, da contemplação, da mudança de frequência, porque nós temos que fazer alguma coisa para mudar a nossa frequência. Não nos deixarmos arrastar pelo trânsito, pela correria, pelas coisas que nós temos que conquistar, porque isso nós vamos deixar tudo aqui e agora. Basta tropeçar ali na rua que você deixa tudo. E aí, como é que você vai embora daqui? Qual a qualidade vibratorial que você está? Eu tive uma experiência bem catastrófica quanto a isso. Nós estamos construindo, eu e meu marido, nós temos uma loja, eu sou presidente de uma casa espírita, eu tenho 3 netos, eu não dou conta da minha vida e eu ainda estou pedalando. Aí eu comecei pedalando 4 km, 5 km, 10 km, cheguei nos 100 km. Aí, numa boa, gente, pedalando, eu que não tinha preparo físico nenhum, tô bem, saindo para passear já com aquele pessoal que já está acostumado. Aí, no final de semana, estava super bem, assim, com o organismo super bem. Não, vamos só até ali no Trapiche da Penha. Era logo ali. E voltamos. E na volta, na Lauro Miller, tinha umas britas, assim, soltas em cima. Eu me lembro que eu olhei aquilo e disse assim, eu tenho que reduzir, porque ali é perigoso. Mas eu não lembro de mais nada, o que se sucedeu. E meia hora da minha vida eu não lembro de nada. Poderia não estar mais aqui. E aí, para que tanta correria? Por que tantas coisas? A gente pode não estar aqui, de repente. A gente pensa que é quando ficar com 80, com 90? Não. É um tombinho bobo. É um tombinho bobo. E aí eu comecei a dar tanto valor ao momento, o agora. É o agora que importa. É estar aqui agora. É com cada um. É o olho no olho. É estar com o neto, é estar com o marido, é estar com os clientes, é estar com o centro espírita, mas é no momento. Eu não posso planejar nem para daqui muito tempo. Eu tenho que viver o agora intensamente para fazer bem feito agora. E essa qualidade de eu ver as minhas filhas, sentir a problemática que elas estão vivendo e onde que eu posso ajudar. A minha filha, o neném está na escolinha do município e os primeiros 3 dias é só meio período, mas ela trabalha, ela pode buscar. E aí a avó... E aí isso faz parte de pegar, de sentir, de ser gostoso, de estar junto, estar percebendo. É isso, são pequenas coisas e é o momento, é agora, é agora. O dentinho caindo é agora. O engatinhar é o agora. A primeira palavra é o agora. Depois não adianta ficar chorando o leite derramado. Aliás, quando a gente derrama o leite, quando a gente estragou, aí a gente não deve ficar preso, se culpando, mas deve rezar muito e pedir perdão sim, mas jogar boas vibrações, bons pensamentos, para que aquilo se dissolva, para você não ficar preso, para você fazer o bem feito agora, não ficar preso do passado. Então fazer acontecer é agora, é hoje, é essa mudança vibracional a partir de agora. Essa é a proposta dessa fala dessa noite. Mudar a sintonia vibratória. Mudar o vibracional. Agora, que tipo de música que eu vou selecionar? Aquelas que falam da minha alma. Porque dependendo do momento que eu estou, eu coloco assim, ó. Remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Me sai, me tira desse lugar. Se eu estou melhor, se eu estou mais zen, já é outra. Nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia.
Então tem músicas que falam. E a gente, no momento que está fazendo isso e está fazendo reflexões, você entra num vibracional gostoso. Então a gente tem que escolher músicas para cantarolar se não consegue rezar. A TV eu gostar, eu viro cantora. É no banheiro. E aquela água energiza, e aquela música, e eu boto lá na TV, que graças a Deus tem essas TVs agora, que a gente pode conectar lá e colocar música direto. Então eu coloco lá um popurrí de músicas que me levantem, que me joguem para cima, e aí eu leio, entro na conexão da leitura, muda todo o padrão vibratório. Se você não está bem, se você não dá aquela levantadinha, nem ler você consegue. Não consegue. Somente tá, parece um macaquinho pulando. E aí você tem que voltar ao centro, se energizar com alguma coisa, já que a oração às vezes está difícil, e aí, meu Deus me ajuda, e aí bota uma música e entra. Incorpora e fica. E aí você se conecta e você começa a sentir as vibrações. E é nesse momento então que a espiritualidade fala com você e você fica sensitivo de coisas boas. A mensagem é: vamos fazer acontecer? Uma boa noite a todos.